Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto. Homem-Aranha Sem Limites capítulo 1 ao 3. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. Um dia como qualquer outro, ou talvez não. Naruto, não seja tão exigente com comida. Coma de forma saudável e cresça. Tome banho todos os dias, não durma até muito tarde, faça amigos e, se acontecer no futuro, encontre uma namorada linda que te ame de todo o coração. Talvez eu não goste dele, mas ele estuda muito e é um melhor em ninjutsu. Não desanime se nada der certo, disse uma bela mulher de cabelos vermelhos e olhos violeta. Ela parecia exausta, com olheiras profundas. Escute tudo que seus professores e superiores disserem, e uma coisa importante: não caia nos 3 vícios shinobi. Não pegue dinheiro emprestado se não puder pagar, guarde o que ganhar em suas missões, beba sake apenas quando for mais velho, embora fosse melhor se nunca experimentasse, e, por último, garotas. Como eu disse, fique apenas com quem realmente te ama, como eu disse antes, e cuidado com aquele pervertido do Jiraiya. Com isso, a mulher ruiva começou a derramar lágrimas de seus belos olhos cansados. Agora, Naruto, você vai vivenciar alegrias, tristezas e dores, mas acredite em si mesmo, persiga seus sonhos, proteja seus amigos e sua família e nunca perca a confiança para continuar. Eu gostaria de estar com você, meu pequeno, mas talvez não esteja. Então, eu te amo, meu pequeno Naruto, ela terminou, e então a imagem da mulher desapareceu, substituída pela de um homem loiro de olhos azuis que parecia estar no mesmo estado que ela. Naruto, minhas palavras para você são: infelizmente, sua mãe ouviu tudo que eu ia dizer. Apenas cuide-se, e eu sempre terei orgulho de você, disse o homem, e então tudo ficou branco, e um olho vermelho gigantesco com uma pupila em fenda apareceu. "Aia!" gritou um rapaz de cerca de 17 anos ao saltar da cama, despertando abruptamente do sono. Esse garoto tinha olhos azuis e cabelos loiros espetados, completamente indomáveis. Seus cabelos eram tão longos que 2 mechas se destacavam em cada lado do rosto, e ele tinha 3 marcas semelhantes a bigodes em cada bochecha. Ele ofegava pesadamente. Estava tendo aquele sonho de novo. Não entendia por quê, mas desde criança, tinha esse sonho todo dia 10 de outubro. Não entendia o que o fazia ter aquele sonho. Mas então a porta do quarto se abriu e um homem mais velho entrou, a julgar pelos cabelos grisalhos e algumas rugas, e seus olhos negros. Ele vestia calças marrons largas, sapatos pretos e um suéter verde, como o tio Benny da série Ultimate Spider-Man. O homem se aproximou do garoto e colocou a mão em seu ombro. "Ei, Naruto, o que foi? O que aconteceu?" perguntou ao jovem de 17 anos, que ainda respirava. "Tio Benny, de novo. Tive aquele pesadelo de novo", disse Naruto, já mais calmo. "Não se preocupe, Naruto. Lembre-se, todos nós temos pesadelos. Eles não são reais. O que é real são todos os sonhos que realizamos, como aqueles que vivemos todos os dias", disse o tio, enquanto Naruto sorria. Era em momentos como esse que o tio encontrava uma maneira de animá-lo. "E falando em dias", disse o tio Benny, olhando para trás. Naruto se perguntou o que o tio estava fazendo e, então, seus olhos se arregalaram. O tio lhe entregou uma chave com cabo preto e um chaveiro de raposa. "Feliz aniversário, Naruto. Seu presente está na garagem", disse Benny, assim que saiu do quarto do sobrinho, mas antes de fechar a porta, acrescentou: "A propósito, lembre-se de que você tem que ir à excursão ao laboratório da Universidade Estadual de Nova York hoje." E depois disso, fechou a porta. Assim que Naruto se recuperou do susto, levantou-se imediatamente da cama e foi direto para o banheiro tomar um banho. Naruto Parker, filho dos falecidos Richard e Marie Parker, embora na verdade tenha sido adotado quando bebê, algo que nunca lhe foi contado, seus pais morreram quando ele tinha 5 anos, juntamente com um colega de trabalho, em um acidente de avião.
Naruto ficou órfão e passou a viver com seus amados tios, Ben e Mai Parker, que eram como segundos pais para ele. Ao sair do banheiro, ele se secou rapidamente e trocou de roupa, vestindo calça jeans azul, tênis Converse vermelhos, uma camisa branca e, por cima, uma jaqueta com mangas pretas e detalhes laranja na barra. Ele também usava fones de ouvido laranja e, logo em seguida, pegou sua mochila. Depois disso, ele saiu do quarto e desceu as escadas. "Bom dia, Naruto, como você dormiu?" perguntou sua tia Mai. Imagine-a como a do espetacular Homem-Aranha. "Bem, obrigado, tia Mai", disse Naruto enquanto ia até a porta da garagem. Ao entrar, ficou surpreso ao encontrar a motocicleta mais incrível que já imaginara. "Vou deixar isso para sua imaginação, não sou muito bom nisso." Agora ele sabia para que serviam as chaves que seu tio Benny lhe dera, e digamos que ele só tinha uma coisa em mente. "Obrigado, tio Benny", pensou enquanto colocava o capacete e subia na motocicleta. Ele a ligou, abriu a garagem e saiu pilotando. Enquanto seus tios o observavam partir, Mai perguntou: "Você acha que foi uma boa ideia dar uma motocicleta para ele, Benny?" Enquanto Benny apenas deu um leve sorriso. "Bem, acho que assim ele poderá chegar à escola na hora certa e, digamos, finalmente conseguirá atrair a atenção das garotas." Mai apenas balançou a cabeça, divertida com a última parte. Seu marido era uma figura e tanto, a pessoa mais gentil do mundo, mas também a mais engraçada. Enquanto isso, em outro lugar, mais precisamente na entrada do laboratório da Universidade Estadual do Império, todos os alunos da escola secundária Midtown conversavam entre si, alguns dizendo quão entediante seria a excursão, outros falando sobre seus planos para o fim de semana e outras coisas. Mas havia duas outras crianças que pareciam estar prestando mais atenção às ruas de Nova York. Uma era uma menina com longos cabelos loiros presos em um rabo de cavalo baixo, com duas mechas emoldurando o rosto. Ela tinha olhos azuis por trás de óculos. Seu traje consistia em botas pretas, uma saia azul acima dos joelhos, uma blusa preta de gola alta e uma jaqueta verde jade. O outro era um menino com cabelos castanhos e olhos negros. Ele vestia calças pretas com detalhes pretos combinando uma camisa branca de mangas compridas com as mangas arregaçadas e um colete cinza por cima. "Quando ele chega, ele já deveria estar aqui", disse a garota loira, olhando para a rua antes de checar o relógio no pulso esquerdo. "Relaxa, e vem. Você conhece bem o Naruto e sabe que ele não perderia nada disso", disse um moreno, de braços cruzados, com um sorriso cúmplice no rosto do melhor amigo. "Eu sei, Harry, mas a excursão está prestes a começar." Eles são Gwen Stacy e Harry Osborn, os melhores amigos de Naruto. Naruto e Harry eram amigos desde a infância. Os pais de Naruto trabalhavam na empresa da família de Harry, a Oscorp Industries. Naruto era um dos poucos que viam Harry como uma criança normal e o ajudava com as tarefas escolares mais difíceis. Harry sempre convidava Naruto para ir à sua casa, e eles se divertiam muito. Naruto e Gwen também se conheciam desde a infância, embora esse encontro tenha sido breve, já que, aos 5 anos, Naruto estava na delegacia da cidade depois de ter sido informado de que seus pais haviam morrido em um acidente de avião e, enquanto esperava que seus tios o levassem para morar com eles, Naruto conheceu uma garotinha chamada Gwen. Algum tempo depois, eles se reencontraram no ensino fundamental e, com o tempo, tornaram-se bons amigos. Digamos que a garota loira tinha uma queda pelo nosso garoto loiro com marcas nas bochechas. Embora, bem, o fato de que, quando se encontraram na delegacia, Gwen corou ao ver Naruto, e ainda mais com as marcas nas bochechas naquela idade, fez Naruto parecer adorável. Mas, naquele instante, seus pensamentos foram desviados quando os outros alunos pararam de conversar e voltaram seus olhares para a entrada. Na entrada, uma pessoa descia de uma motocicleta e a acorrentava para evitar que fosse roubada, e assim que tirou o capacete, ele previu que era Naruto. Quando Naruto tirou o capacete, muitos alunos se surpreenderam ao vê-lo chegar em uma motocicleta tão legal, mas digamos que a maioria das garotas soltou um gritinho de alegria.
Naruto era muito conhecido na escola, tanto por ser o melhor aluno, suas notas eram as melhores de toda a escola, perdendo apenas para sua amiga Gwen, quanto por ser muito popular entre as garotas, que o consideravam o cara mais sexy de toda Nova York. Os motivos para isso eram seu cabelo loiro sol indomável, que não podia ser penteado, não importava o quanto tentassem, seus olhos azuis, da cor do próprio céu. E, finalmente, suas marcas semelhantes a bigodes, que chamavam a atenção das garotas desde criança. Muitas garotas costumavam dizer que ele era bonito, e conforme ele foi crescendo, a opinião delas mudou para sexy e selvagem. Isso o tornou a inveja de todos os garotos da escola, exceto de seu amigo Harry, que achava que ele era, ser o centro das atenções de todas as garotas da escola era uma coisa ruim. Embora ser o centro das atenções de um grupo de garotas fosse uma coisa boa na opinião de Harry, ele tinha visto vídeos de fãs com seus ídolos e, digamos, nenhum desses vídeos era bom. Ele não queria nem imaginar os problemas que ele ou seu melhor amigo poderiam terça-feira. Mas voltando ao assunto, e aí, pessoal, tudo bem? Naruto cumprimentou ao se aproximar dos amigos. Tudo bem, Naruto? Mas vejo que você está ainda melhor. Olha só isso. Disse Harry, muito impressionado com a moto de Naruto. Naruto coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Obrigado, mas tenho que agradecer ao tio Benny. Foi ele quem me deu, disse o garoto de olhos azuis com um sorriso maroto. Sabe, Naruto, por um momento achei que você não fosse conseguir vir, disse Gwen, chamando a atenção do amigo, que a olhou de um jeito estranho. E perder essa viagem incrível. De jeito nenhum. Imagina só tudo o que vamos aprender aqui. Disse ele, entusiasmado. Aliás, se você olhasse com atenção, dava para ver estrelas brilhando nos olhos dele. Harry e Gwen apenas balançaram a cabeça, divertidos. Naruto herdou o amor dos pais pela ciência e sempre se mostrava muito entusiasmado em aprender, mais sobretudo relacionado ao assunto. Digamos que, de vez em quando, ele entrava em transe ao falar sobre algum tema científico que quase ninguém, exceto Gwen, conseguia entender. Talvez Naruto não fosse um prodígio, mas se dedicava e se esforçava, lendo todos os livros de ciência diversas vezes até conseguir memorizá-los. O lado bom é que ele tem vida social. Caso contrário, certamente passaria o dia inteiro trancado no quarto ou no laboratório improvisado que tem no sótão da casa. Harry riu, divertido com a expressão de Naruto. Seu melhor amigo era uma figura e tanto. Gwen, por outro lado, apenas revirou os olhos. Embora também gostasse de ciências, ela não se dedicava a isso no mesmo nível que seu amigo / paixão. Este é o melhor aniversário que já tive. Alguém me belisca para eu saber que não estou sonhando. Exclamou Naruto, animado. Gwen deu de ombros enquanto beliscava o braço esquerdo de Naruto. Pai! O que foi isso, Gwen? Perguntou ele à sua melhor amiga, franzindo testa e esfregando o braço esquerdo. Harry riu. Seus amigos eram únicos. O que, você pediu por isso? Respondeu ela com um sorriso inocente. Naruto apenas balançou a cabeça, voltou a esfregar o ombro e seguiu para o laboratório, dando início à excursão, completamente alheio ao fato de que aquele dia marcaria o começo da jornada de um novo herói. Minutos depois, todos os alunos estavam visitando as instalações do laboratório, guiados por um dos funcionários. Na frente do grupo estavam Naruto, Gwen e Harry. Naruto e Gwen estavam ansiosos para ouvir e entender completamente o que estava sendo discutido, enquanto Harry estava ali simplesmente para estar com seus amigos e aprender o máximo possível. Ele não estava tão fascinado pelo laboratório quanto seus dois amigos gênios, mas isso não significava que ele não se importasse com seus estudos. O grupo chegou a uma das salas onde estava a exposição sobre aracnídeos, ou, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, aranhas. Existem muitos tipos de aranhas no mundo, da ordem aracnida. Elas vêm em vários tipos, tamanhos, gêneros e algumas são venenosas, disse a cientista, mostrando a todos diferentes tipos de aranhas. A aranha de lena, da família das aranhas dispersoras, tem a capacidade de saltar grandes distâncias para capturar suas presas, disse ela, mostrando uma aranha em uma vitrine.
A aranha estava empoleirada em uma extremidade de um galho de árvore e saltou para alcançar o outro galho a uma distância considerável. Agora, aqui está a aranha tegenária, da família das tendas. Esta aranha pode tecer uma teia tubular cujos fios têm a mesma resistência que o fio de alta tensão usado na construção civil, disse ela, mostrando outra vitrine cheia de teias e aranhas. As aranhas pareciam estar usando suas teias para suspender pedras no ar, pedras que pareciam pesadas demais para as teias. Uau, isso é realmente interessante, disse Naruto, observando as aranhas. Given, ao seu lado, assentiu, e a Ri deu de ombros. Elas eram interessantes, um pouco assustadoras, mas interessantes mesmo assim. Então, eles continuaram caminhando, prosseguindo com o passeio. Esta aranha ali na caça usando seus reflexos. Sua condução nervosa é tão rápida que alguns cientistas acreditam que ela se aproxima do reconhecimento afetivo, uma alteração na percepção do perigo, que, em resumo, é um sentido aranha, disse ele, mostrando uma aranha lina que parecia se mover em alta velocidade por uma teia. Nesse instante, Harry viu outro tipo de aranha, que desapareceu e reapareceu repentinamente. E aquela aranha? Perguntou a morena, chamando a atenção do cientista. Ela sorriu. Eu estava prestes a falar dela. Esta aranha é ponto. Não sei o nome dela. Esta aranha, como algumas outras, muda de cor para se camuflar com o ambiente. Em resumo, é um mecanismo de defesa contra predadores, e elas também o usam para caçar suas presas de surpresa, disse ela. Enquanto colocava um pequeno inseto na vitrine, ele não percebeu a aranha atrás dele. A aranha se escondeu, camuflada como o tronco da vitrine, e então, de repente, abandonou sua camuflagem e atacou, mordendo sua comida. Nossa, que assustador! Disse Given, que não queria nem imaginar a possibilidade de algo ficar invisível e atacar do nada. Mas, naquele instante, a loira de olhos azuis sentiu algo subir pelas suas costas até o pescoço. Ela deu um pulo, soltando um gritinho, e quando se virou, viu Naruto e a Ri rindo. Naruto ria de um jeito mais malicioso, mexendo os dedos como se fossem patinhas. Naruto, reclamou Given, dando um soco de brincadeira no braço dele. Cuidado, Given. Você não quer que um desses escape e te morda, quer? Disse a loira em tom de brincadeira. Está decidido. Vou trabalhar em um lugar como este, disse ela, olhando ao redor. Pode apostar, amigão. Você é tão inteligente que não tenho dúvidas de que vai conseguir uma bolsa para estudar em algum lugar como as indústrias Stark ou o edifício Buster, disse a Ri, e Given assentiu. Naruto tinha provado ser muito inteligente, e com certeza ele poderia trabalhar em um lugar assim um dia. Durante 4 anos de árduo trabalho, a equipe de pesquisa genética liderada pelo Dr. Kurt Connors tem tentado transferir as habilidades de algumas espécies para humanos, a fim de melhorar todos os aspectos de certas doenças. Alguém poderia me dizer como se chama esse trabalho? Perguntou o guia. Ninguém pareceu inclinado a responder, mas isso não impediu que outras 2 pessoas o fizessem. Cruzamento genético, responderam Naruto e Given simultaneamente, para a diversão dos demais. Isso também fez Given corar, por ter dito a mesma coisa que seu amigo paixão. Muito bem dito, pessoal. Parker e Stacy são nossos melhores alunos na escola, disse o professor do grupo, enquanto o guia assentia novamente para continuar com o assunto. Bem, como eu disse, o trabalho de cruzamento genético consiste em transferir habilidades de um ser para outro. Essas aranhas são a prova disso, já que conseguimos incluir com sucesso o DNA das 4 espécies que vimos anteriormente nessas 15 super-aranhas geneticamente modificadas. O primeiro trabalho bem-sucedido de cruzamento genético, disse ela, mostrando uma vitrine dividida em 15 painéis, cada um com um tipo de aranha diferente de todas as outras já vistas, ou mesmo de todas as espécies do planeta. Imagine-as como as aranhas do Homem-Aranha. Mas então Given percebeu algo que os outros não notaram. Há 14, uma está faltando, disse ela, apontando para uma vitrine vazia. A guia também percebeu.
A doutora Connors deve estar trabalhando com ela, disse, tentando tranquilizar o grupo, que não queria imaginar o que aconteceria se o terror se instaurasse. Mas o que eles não sabiam era que, acima deles, em uma teia de aranha, havia uma aranha, mas não uma aranha qualquer. Esta era a aranha desaparecida. Depois disso, Naruto tirou uma câmera da mochila. Posso? É para o jornal da escola, perguntou o garoto loiro, enquanto o guia assentia. Não havia problema algum. Naruto se preparava para tirar uma foto de todo o grupo de estudos ao lado da vitrine com as aranhas, mas nem ele nem os outros perceberam como a aranha que estava acima começou a descer em direção a um ponto específico. Era a mão direita de Naruto, e antes de chegar lá, ela se camuflou para passar despercebida. Certo, diga Ramen, disse o garoto loiro em tom de deboche, enquanto todos riam das palhaçadas de Naruto. A aranha finalmente alcançou sua mão e Naruto tirou a foto. Nesse instante, a aranha abandonou sua camuflagem, o que Given e Ri perceberam. Seus sorrisos desapareceram, substituídos por terror. Naruto, cuidado! Gritaram os dois, alarmando os outros, que também notaram a aranha na mão de Naruto e ficaram igualmente apavorados. Naruto foi o único que não percebeu até olhar para a mão direita e ver a aranha. Quando estava prestes a espantá-la, ela o picou. Após a picada, a aranha pulou no chão e fugiu antes que alguém pudesse pegá-la. Naruto segurava a mão por causa da dor da picada. Given se aproximou dele. Você está bem, Naruto? Perguntou, olhando para a mão dele. Os outros também se aproximaram para vê-lo. Sim, estou bem, só dói, respondeu ele, soltando a mão. A guia foi direto até ele. Me diga como era a aranha que te picou, perguntou, querendo saber a gravidade da picada. Era pequena, com pernas e corpo bem finos, disse ele. A guia assentiu. Aquela descrição era quase como a de uma aranha tecelã. Certo, você vai ficar bem. Pode ser que sinta um pouco de tontura e dor de estômago, mas vai ficar tudo bem, disse ela, tranquilizando os outros. Parecia não ser nada sério, mas eles se perguntavam como uma aranha tinha escapado. Sem mais delongas, decidiram continuar com a excursão. Mas o que eles não sabiam era que, naquele momento, as coisas iriam mudar. Mais tarde, ao cair da noite, de volta à casa dos Parker, Ben e Mai estavam na cozinha. Ben parecia estar consertando um soquete de lâmpada. E o senhor disse, haja luz, e voila, houve luz, uma luz brilhante de 40 watts, disse ele enquanto colocava a lâmpada, que acendeu, iluminando a cozinha. Mai ficou parada na porta, observando, divertida. Excelente, Deus ficará lisonjeado, mas não caía, disse ela. Já estou no chão, Mai. Se demitirem o eletricista mais antigo da fábrica depois de 35 anos, onde você acha que ele está? Disse ele, levantando-se da cadeira em que estava sentado. Estou no chão. A empresa está reduzindo o quadro de funcionários, mas aumentando os lucros, disse ele, sentando-se em seguida e lendo o jornal, especificamente a seção de empregos. Benny, não se preocupe, eu sei que você encontrará outro emprego, disse sua esposa com um sorriso enquanto começava a preparar o jantar. Sim, enquanto isso, vamos ver o que tem no jornal. Vendedor de computadores, engenheiro de computação, analista de sistemas. Até um computador precisa de um analista hoje em dia, disse Benny, soltando um suspiro e largando o jornal. Mas, eu tenho 50 anos, tenho uma família para sustentar e estou velho demais para computadores. E, nesse momento, Mai se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro em um gesto de apoio. Eu te amo, e o Naruto te ama. Você é o homem mais responsável que eu já conheci, já passamos por coisas piores, e eu sei que vamos superar isso, e Benny sorriu, grato pelas palavras de encorajamento. Nesse instante, Naruto entrou pela porta da frente, parecendo um pouco tonto. Oi, querido, você chegou bem na hora do jantar, disse Mai, sorrindo para o sobrinho loiro. Oi, como foi a viagem? Perguntou Benny, querendo saber o que tinha acontecido. Desculpe, não estou me sentindo muito bem. Vou para a cama, disse o garoto de olhos azuis, indo em direção às escadas. Quer um pedaço? Perguntou Mai ao sobrinho.
Não, obrigado, já fui mordido, respondeu Naruto com um pequeno sorriso brincalhão. Estou cansado. Está tudo bem. Até amanhã, disse ele, e entrou em seu quarto, deixando a tia e o tio um pouco curiosos sobre a reação do garoto. Enquanto Naruto estava em seu quarto, tirou o casaco e a camisa e deitou-se na cama. Exatamente como o guia havia dito, sentiu-se muito tonto, com dor de cabeça e uma sensação de falta de energia por todo o corpo. Pensou que dormir um pouco ajudaria, então deitou-se na cama, cobriu-se com os cobertores e preparou-se para dormir. Mas então as palavras do guia ecoaram em sua mente. O objetivo do cruzamento genético é transferir habilidades de um ser para outro. Essas aranhas são a prova disso, já que o DNA das 4 espécies que vimos anteriormente foi incorporado com sucesso nessas 15 super-aranhas geneticamente modificadas, o primeiro exemplo bem-sucedido de cruzamento genético. Depois disso, ele caiu em um sono profundo, enquanto, sem que ele soubesse, mudanças começaram a ocorrer em seu corpo. Parte de seu DNA havia sido destruída para dar lugar ao DNA de aranha, e esse evento fez com que tudo no DNA de Naruto começasse a mudar. E digamos que, dentro dele, no que parecia ser escuridão, olhos vermelhos sangue com pupilas em fenda se abriram, e então, na escuridão, uma risadinha foi ouvida por todo o lugar. Ei, parece que as coisas estão prestes a ficar muito interessantes, disse uma voz sinistra enquanto os olhos se fechavam, deixando tudo em completa escuridão. A vida de Naruto Parker estava prestes a mudar para sempre. Capítulo 2. Coisas estranhas acontecem. Os olhos azuis de Naruto se abriram de repente. Ele pulou da cama e os esfregou, tentando espantar o sono. Sentia-se melhor agora. A dor de estômago e a dor de cabeça tinham passado. Amaldiçoou aquela aranha por tê-lo picado e causado tanto desconforto, que, embora temporário, era um verdadeiro inferno. Levantou-se da cama e foi procurar suas roupas para o novo dia de aula. Mas, assim que passou pelo espelho em seu quarto, parou porque algo lhe chamou a atenção. Esse algo era seu próprio corpo. Seus músculos haviam aumentado, mas não excessivamente. Antes, ele era forte e seus músculos eram quase imperceptíveis, mas agora sua musculatura era mais incomum. Naruto, você está bem? Ouviu de repente a voz de sua tia do lado de fora do quarto. Sim, estou bem, respondeu, continuando a se olhar no espelho, tentando pensar no que poderia ter acontecido. Você acordou se sentindo melhor. Houve alguma mudança? Perguntou Mai novamente do lado de fora do quarto, e Naruto respondeu apenas uma coisa. Sim, uma grande mudança. Bem, se apresse, ou você vai se atrasar, disse ela. Naruto concordou e foi ao banheiro se lavar e se preparar para o novo dia. Minutos depois, ele desceu as escadas com suas roupas do dia a dia e, ao chegar lá, desceu com um floreio acrobático, chamando a atenção de seus tios. Filho, você não estava doente? Perguntou Benny, olhando para Naruto, que apenas deu de ombros e respondeu. Estou bem agora, até mais, e se dirigiu para a porta. Você não tomou café da manhã? Tem algum dinheiro? Perguntou Mai da cozinha, e Naruto respondeu afirmativamente. Ele sabia como economizar e não gastar dinheiro imediatamente. Ao sair de casa, dirigiu-se à sua motocicleta. Tivera sorte de tê-la levado consigo no dia anterior, embora devesse agradecer a Harry, pois fora ele quem a conduzira de volta. Subiu na motocicleta, colocou o capacete, com as chaves na mão, ligou-a para iniciar sua jornada até a escola. Ao chegar e entrar rapidamente, ele percebeu que todos no corredor o encaravam. Parecia que o incidente da excursão do dia anterior havia se espalhado rapidamente. Isso fez Naruto gemer de exasperação, como se sua vida escolar já não fosse ruim o suficiente. Anos atrás, ele se envolveu em uma briga ao tentar ajudar seus amigos que estavam sendo intimidados por um grupo de jogadores de futebol americano, entre os quais estava o Gek, digamos, não era exatamente um bom amigo de Naruto, Flash Thompson. Mas nesse instante ele sentiu uma cotovelada na lateral esquerda e, ao se virar, viu Gwen ao seu lado, que parecia estar sorrindo para ele, mas ainda era visível sua preocupação. Atrás dela estava Ri, com a mesma expressão. Que bom te ver bem, Naruto.
Nossa, essa foi feia, não acha? Disse a Ri, referindo-se ao que aconteceu ontem. Sim, estou. A dor de cabeça passou rapidinho, respondeu ele, dando um de seus sorrisos, mas isso não convenceu Gwen completamente. Naruto, você acha que seria uma boa ideia vir aqui? Você foi picado por uma aranha ontem. Não se preocupe, Gwen, estou bem, disse ele, balançando a cabeça, mas ainda sentia o olhar de Gwen dizendo que ela não acreditava nele. Olha, se eu começar a me sentir mal de novo, volto direto para casa, tá bom? Propôs o garoto loiro, enquanto sua amiga loira assentia em concordância. Era melhor do que nada. Afinal, ela não achava que conseguiria mudar a opinião do seu melhor amigo. Depois desse incidente, os três foram direto para a sala de aula para começar as aulas, mas naquele instante, um zumbido soou na nuca de Naruto. Seus olhos se abriram de repente e seu corpo reagiu por conta própria. Ele agarrou seus amigos e os puxou para o lado, e bem onde eles estavam caminhando, uma bola de futebol passou voando em alta velocidade. Os três voltaram para onde estavam e viram atrás deles a pessoa que havia arremessado a bola. Ele ficou surpreso, e não só ele. Todos que viram ficaram surpresos, incluindo Gwen, a Ri e até mesmo o próprio Naruto, que não sabia como tinha feito aquilo. Uau, bela jogada, Naruto, disse a Ri, recuperando-se da surpresa com a jogada de sorte de Naruto, que ainda piscava, muito surpreso e confuso com o que acabara de acontecer. Falando em sorte, parece que você sabia que eles tinham jogado a bola. Como você fez isso? Perguntou Gwen, igualmente impressionada. Eu não faço ideia. Mais tarde, nos encontramos no refeitório da escola com Naruto e a Ri comendo em uma mesa. Eles estavam esperando por Gwen, ambos ainda comendo, quando Gwen, que se aproximava da mesa com sua bandeja de comida, escorregou em um pouco de suco no chão. Ao fazer isso, ela derrubou a bandeja. Naruto rapidamente a pegou com um braço em um lampejo de reflexos e, em seguida, com precisão, pegou o resto da comida. Uau, que reflexos, cara! Disse a Ri, ainda mais impressionado. Primeiro, como Naruto conseguiu prever a bola, e agora isso. O que será que vem a seguir? Obrigada, disse Gwen, correndo com a forma como Naruto a segurava. Não foi nada, disse Naruto, soltando-a e entregando-lhe a bandeja. Ambos se sentaram à mesa para continuar comendo, mas então Naruto percebeu que seu garfo havia sumido. Espera, onde está o garfo? Perguntou ele, procurando na bandeja e até embaixo da mesa, mas não encontrando nada. Não se preocupe, Naruto, eu pego outro para você, disse Gwen, levantando-se e indo buscar um. A Ri foi com ela, pensando, quanto mais, melhor. Naruto sentou-se novamente à mesa e apoiou o braço direito sobre ela. Ao tocar o tampo de madeira, ouviu-se um som metálico. Levantou o braço e, surpreso, viu o garfo que procurava preso ali. Tentou soltar o garfo com a mão, mas ele não se mexia. Então, olhou em volta para se certificar de que ninguém estava olhando e que nem Gwen nem a Ri estavam a caminho. Assim que teve certeza, pegou o garfo com a mão livre e o puxou. Imagine a surpresa dele ao descobrir o motivo de o garfo não sair. O garfo estava preso ao que parecia ser uma teia de aranha, que se estendia do pulso de Naruto. Isso o intrigou ainda mais, mas então ele dobrou os dois dedos do meio. De repente, outra teia saiu disparada de seu pulso, desfazendo a primeira. Essa nova teia se prendeu a uma bandeja de comida em uma mesa à frente, o que o surpreendeu ainda mais. Como isso era possível? Mas, por sorte, ninguém percebeu, então ele pôde se mexer e tentar remover a teia. Com um puxão forte, ele tentou romper a teia, mas, infelizmente, isso causou outra coisa. A bandeja voou direto para ele. Ele se abaixou para evitar ser atingido pela comida e conseguiu, mas, infelizmente, ela atingiu outra pessoa, alguém que Naruto não queria irritar. Esse garoto também tinha cabelo loiro e vestia calças marrons e um casaco escolar. Esse alguém era Flash Thompson, que se recuperou do impacto. Naruto se virou para observá-lo e viu que todos tinham visto o momento em que a bandeja atingiu Flash, manchando suas roupas com a comida que estava nela, mas não tinham visto quem era.
Naquele momento, Naruto aproveitou a oportunidade para sair sem querer chamar a atenção, mas, infelizmente para ele, foi notado, e como não seria, já que ainda tinha a rede no pulso que arrastava a bandeja a cada passo, e digamos que já tinham formado uma ideia de quem poderia ter sido. Naruto caminhava pelos corredores da escola em direção ao seu armário, olhando para os pulsos e tentando entender o motivo daquilo, mas não percebeu que Flash se aproximava com a clara intenção de atacá-lo. Quando Naruto chegou ao armário, a sensação de formigamento na nuca reapareceu e foi nesse instante que ele se esquivou de um golpe de Flash que atingiu o armário, amassando-o. Seu idiota, você acha isso engraçado? Flash perguntou a Naruto, que apenas balançou a cabeça. Claro que não, foi um acidente. Eu não sei como aconteceu e não queria confusão. Não quero brigar com você, Flash. Nem eu, disse o loiro sarcasticamente enquanto se preparava, e todos os alunos no corredor o cercaram, incluindo Gwen e Harry. Flash desferiu o primeiro soco, e Naruto desviou. Desviou também do segundo, e para desviar do terceiro, teve que dobrar os joelhos de uma maneira surpreendente. A luta deixou Gwen muito preocupada, e ela viu Harry e disse: Harry, por favor, ajude-o. Nesse instante, viram alguém tentar um ataque surpresa contra Naruto por trás, e Naruto reagiu com um salto giratório, surpreendendo a todos e fazendo muitos vibrarem. Quem? Perguntou Harry, surpreso com o que Naruto havia feito. Mas o mais surpreso de todos era o próprio Naruto. Ele se perguntava o que diabos estava acontecendo, mas imediatamente teve que se desviar dos golpes de Flash, agarrar seu braço e aplicar um pouco de força. Mas pela expressão no rosto de Flash, ficou claro que aquilo o machucou, e então ele socou Flash no peito, derrubando-o inconsciente no chão. Todos, até mesmo Naruto, ficaram muito surpresos. Ele havia desviado sem esforço de todos os ataques de Flash, e então acertou um único golpe que o deixou inconsciente. Alguns ficaram tão impressionados que até elogiaram Naruto, mas outros ficaram um pouco assustados, até mesmo o próprio Naruto. Como ele poderia ter feito aquilo? Não fazia sentido. Então, naquele momento, ele correu em direção à saída da escola, foi até o estacionamento, montou em sua motocicleta e foi embora. Algum tempo depois, ele chegou em casa e entrou rapidamente. Felizmente, sua tia e seu tio não estavam em casa naquele momento, então sua chegada repentina não os preocuparia. Ele subiu para o sótão, onde tinha seu laboratório improvisado. Lá ele tinha de tudo: um computador, tubos de ensaio, equipamentos químicos e eletromecânicos, e algumas invenções inacabadas ou quase terminadas. Ele sentou-se na cadeira de frente para a mesa de experimentos e olhou para as mãos. Como tudo isso estava acontecendo? Ontem ele era apenas um garoto comum, como diabos isso aconteceu? Desde quando deixei de ser normal? Pensou, tentando encontrar uma explicação para aqueles estranhos acontecimentos. Primeiro, sua força aumentada, aquela estranha sensação de formigamento na cabeça, os reflexos sobre-humanos e o salto de pouco tempo atrás. Então, viu sua mão direita, exatamente onde estava a marca da picada de aranha. Tudo isso começou depois que ele foi picado por aquela aranha idiota. Nesse instante, seus olhos se arregalaram quando uma lembrança surgiu em sua mente. Flashback. Bem, como eu disse, o trabalho do cruzamento genético consiste em transferir habilidades de um ser para outro. Essas aranhas são a prova disso, já que conseguimos incluir com sucesso o DNA das 4 espécies que vimos anteriormente nessas 15 super-aranhas geneticamente modificadas. O primeiro trabalho bem-sucedido de cruzamento genético, disse ele, mostrando uma vitrine dividida em 15 quadrados, cada um com um tipo de aranha diferente de todas as outras já vistas, ou mesmo de todas as espécies do planeta. Flashback de fim. Essa aranha, devia ser a aranha desaparecida do projeto de cruzamento genético, sussurrou ele, pegando uma agulha e furando o dedo. Colocou uma gota de sangue sob o microscópio e começou a analisá-la, e o que observou o deixou atônito. Seu DNA havia mudado. Era quase como se a picada da aranha tivesse adicionado algo mais. Suas moléculas haviam se transformado completamente.
Ele não sabia como isso era possível, mesmo o Dr. Connor sendo um grande cientista em química e biologia, e sabendo que isso levaria anos. Uma de suas perguntas mais frequentes, no entanto, era quais características da aranha ele possuía. Força e agilidade estavam entre suas qualidades. Tecer membranas parecia ser uma das habilidades que ele possuía no momento, mas ele ainda não sabia o que era aquela estranha sensação de formigamento. Ele se aproximou lentamente da parede, olhou para as mãos e então colou uma, e depois a outra. Sentiu como se suas mãos estivessem sendo coladas à superfície. Então começou a subir, escalando a parede até alcançar o teto. Ele escalava como uma aranha. Na verdade, estava até mesmo desafiando a lei da gravidade com as mãos e os pés. Estava surpreso demais para pensar em muitas coisas, mas apenas uma ideia surgiu em sua mente. Preciso contar para Gwen mais tarde. Gwen corria em direção à casa de Naruto. Ela era a melhor amiga de Naruto há anos, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Eles eram inseparáveis, sempre presentes um para o outro, no mesmo clube ou atividade extracurricular, e ambos decidiram não guardar segredos um do outro, por mais ruins ou embaraçosos que fossem. Ela estava muito preocupada com o garoto loiro de olhos azuis. Ele havia fugido da escola depois da briga e nunca mais voltou. Mas o que mais a preocupava era o que estava acontecendo com seu amigo. Tudo isso parecia ter começado há poucos minutos, e ela recebeu uma ligação de Naruto pedindo que ela fosse buscá-lo em casa. Ao chegar, ela bateu na porta. "Olá, tem alguém aí?" perguntou, abrindo a porta e entrando. Ben e Mai pareciam não estar em casa naquele momento. "Olá, Naruto, onde você está?" perguntou novamente, só para ter certeza de que havia alguém. "Vem, isso é no sótão, venha aqui, por favor." Ela ouviu a voz de Naruto vinda do andar de cima e subiu as escadas. Encontrou a escada para o sótão no corredor e soube onde seu amigo estaria. Subiu os degraus e, ao chegar lá, olhou ao redor de todo o laboratório, viu todos os equipamentos, mas não havia sinal de Naruto em lugar nenhum. "Naruto, onde você está?" perguntou mais uma vez. "Estou aqui em cima." Ela ouviu de cima, e o que estava prestes a ver não era exatamente o que esperava. Ela olhou para cima e o encontrou. Naruto estava preso ao teto. Bem, em momentos como esse, só havia uma coisa a fazer, não acha? Isso mesmo, grite. Naruto imediatamente soltou a parede e pousou bem na frente de Gwen. "Espere, Gwen, se acalme", implorou o loiro enquanto tentava acalmá-la, mas parecia muito difícil. Ele segurou os ombros dela para que se olhassem nos olhos. "Gwen, sou eu, se acalme", disse ele novamente, e lentamente Gwen começou a se acalmar. Naruto", gaguejou ela, apontando para ele e depois para o teto. "Você estava no teto, você estava", tentou dizer, referindo-se ao que tinha visto há pouco. "Gwen, respire e se acalme para que eu possa explicar", disse Naruto, segurando Gwen pelos ombros. Ela assentiu, respirando fundo, e assim que se acalmou, Naruto começou a explicar o que havia descoberto. Ele demonstrou isso subindo de volta pela parede. Finalmente, Gwen sentou-se na cadeira, tentando entender tudo o que acabara de ouvir, enquanto Naruto permanecia sentado, encostado na parede. "Certo, então a aranha que te picou não era uma aranha comum", disse ela, depois de entender tudo o que Naruto havia lhe contado recentemente, e Naruto assentiu. "Isso mesmo. Acho que aquela aranha era a aranha desaparecida do projeto de cruzamento genético, e ela me encontrou, por assim dizer", disse ela, enquanto Gwen assentia. Fazia sentido, então ela olhou para Naruto mais uma vez. "Então, de alguma forma, quando a aranha te picou, ela te deu habilidades aracnídeas", disse ela novamente, recebendo outro aceno de Naruto. "Isso explicaria os eventos recentes. Como eu escalei a parede, como eu adivinhei que a bola estava vindo em nossa direção, minha agilidade e reflexos, e lembre-se que a bandeja estava presa ao meu pulso por um fio." Gwen assentiu. "Aquilo era uma teia. Parece que eu consigo produzir teias orgânicas e lançá-las dos meus pulsos", explicou ela, enquanto lançava uma teia em direção a uma parede. Gwen teve que admitir que aquilo era muito estranho.
Ela queria dizer como era possível que, do nada, sua melhor amiga tivesse ganhado poderes de aranha depois de ser picada por uma. Isso era surreal, mas bem, ela precisava pensar. Um supersoldado da Segunda Guerra Mundial que ainda estava vivo e jovem nesta era, um gênio milionário em uma armadura de ferro com armas, um cientista que sobreviveu a uma explosão radioativa, mas em troca desenvolveu uma segunda personalidade muito destrutiva, e finalmente os mutantes. Com coisas assim neste mundo, ela não deveria se surpreender tanto. Mas voltando à pergunta importante, e o que você vai fazer agora? Subir sorrateiramente no vestiário feminino pelo teto? Ela perguntou em tom de deboche, mas com um toque de fúria. Se Naruto ousasse fazer isso, não importava se ela o amava. Ela o mataria por ser um pervertido. Não, Given, você sabe que eu odeio pervertidos. Além disso, eu não sei o que fazer. Quer dizer, meus planos até agora eram me formar com honras, conseguir um bom emprego como cientista, me casar. Essa última parte fez Given correr levemente enquanto se imaginava como esposa de Naruto, ter uma família e uma vida boa. Mas agora eu tenho esses poderes. Eu não sei o que vou fazer, concluiu, tentando pensar no que fazer a seguir. Após pensar um pouco, ele suspirou e olhou para Given com um sorriso. Bem, deixando isso de lado, vamos ao que interessa. Isso chamou a atenção de Given, que queria saber qual era esse ponto positivo. Eu estou bem. Terei poderes agora, mas no fim das contas, estou bem. E Given concordou. Depois de alguns instantes, eles continuaram conversando sobre o assunto e decidiram manter segredo para que ninguém mais soubesse. Bem, o tempo passou novamente, e logo após Naruto obter seus poderes de aranha, ele estava treinando o uso de suas novas habilidades. E durante esse tempo, Given o estava ajudando. Afinal, ela era a única que sabia desse segredo, nem mesmo seu tio Ben ou sua tia mais sabiam. E falando neles, agora mesmo Naruto estava em seu quarto pensando em como ajudá-los com seus problemas financeiros. Seus tios não queriam que ele descobrisse, mas ele descobriu mesmo assim. Ele ainda se lembrava de como descobriu. O que ele descobriu foi que sua tia e seu tio aparentemente tinham muitas dívidas. Luz, gás, água e a casa. Era muito dinheiro. Como ele descobriu? Bem, foi quando ele estava tentando se erguer do teto durante um de seus treinos para aperfeiçoar seus poderes. Ele queria ajudá-los, mas não tinha ideia de como. Afinal, não existem muitos lugares que queiram contratar um jovem de 17 anos sem experiência e com um bom salário. No momento, ele estava folheando o jornal, na esperança de encontrar um anúncio para alguém da sua idade com suas habilidades. Mas sua sorte parecia estar se esgotando desta vez, já que todas as vagas eram para adultos com experiência. Ele estava prestes a desistir, mas assim que virou a página, encontrou algo que achou que poderia funcionar. Você precisa de dinheiro. Você é um lutador amador. Ganhe $6 por 6 minutos no ringue contra Dunezav. Observação: é necessário usar fantasia. Ali estava a solução para os seus problemas. Com os seus poderes, ele poderia facilmente vencer e conseguir os $6.000, o que ajudaria a pagar as contas da casa. Em suma, era dinheiro fácil, por assim dizer. Embora fosse inegavelmente uma ideia maluca, o dinheiro era desesperadamente necessário naquele momento. Ninguém o contrataria agora, e ele não tinha muitas outras ideias. Então, assim que se decidiu, viu que o evento seria em uma semana, o que lhe daria bastante tempo para se preparar e treinar para a luta. Mas, como sempre, ele precisava contar para alguém, e essa pessoa, como sempre, era Given. Quando ela descobriu, teve que conter a bronca que ia dar em Naruto no meio da aula, mas acabou dando a ele quando já estavam fora da sala, em um lugar mais reservado. Afinal, seu amigo e paixão secreta teve essa ideia maluca de lutar contra um lutador profissional que parecia ter uma vantagem muito maior e mais pesada. Mas, como todos sabem, Naruto é tão teimoso que não conseguia tirar a ideia da cabeça, e Given acabou aceitando e até o ajudando a se preparar para a luta. Naruto estava se preparando.
Ele já tinha experiência por ter lutado uma vez em uma briga na escola, e também por ter feito aulas de karatê e boxe, mas isso não era nada comparado à experiência de um lutador profissional. Felizmente, ele tinha a matemática a seu favor, então só precisava assistir a todos os vídeos de lutas do Bunezab repetidamente, estudar seus movimentos, calcular e teorizar sobre o peso dos lutadores, e descobriu várias coisas. Em primeiro lugar, os lutadores se concentraram em força, resistência e durabilidade, treinando principalmente os braços e o peito para suportar qualquer golpe que pudessem receber nessas áreas e também para desferir bons golpes em seus oponentes. Em segundo lugar, muitos não treinam muito as pernas, deixando-as vulneráveis a quase qualquer ataque. Isso também significava que ele tinha que aguentar os 6 minutos contra o Bunezab. Ele não precisava necessariamente derrotá-lo, tudo o que precisava fazer era desviar de todos os golpes que recebesse e acertar um ou dois durante esse tempo. Cada detalhe era importante. Isso era algo que um cientista, ou futuro cientista, precisava levar em consideração. Mesmo que fossem apenas ele e Gwen trabalhando nisso, já que ele não podia contar para o seu tio Benny, muito menos para sua tia May, que achava que luta livre era esporte para selvagens e, na improvável hipótese de ela descobrir, ele certamente ficaria de castigo até os 50 anos. Muitos o chamariam de exagerado, mas eles nunca tinham visto a tia May com raiva. Apenas ele e o tio a tinham visto daquele jeito, e isso já fazia muito tempo. Naquele momento, Naruto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi naquele dia que seu tio lhe deu uma lição que ele guardaria para a vida toda. Nunca irrite uma mulher, pois é melhor enfrentar uma matilha de leões famintos do que lidar com uma mulher furiosa. Mas voltando ao que estávamos dizendo, ele também precisava praticar seus outros poderes. Então, à tarde, ele e Gwen iam a uma fábrica abandonada onde Naruto treinava. Gwen jogava várias coisas nele ao mesmo tempo para melhorar seus reflexos, e até jogava coisas nele de cima enquanto Naruto estava de olhos fechados para que ele pudesse aprender a usar seu sexto sentido, que ele chamava de sentido aranha, para desviar de qualquer golpe que não pudesse ver chegando. Ele também descobriu que suas teias eram fortes o suficiente para suportar seu peso, e foi assim que decidiu aprender a se balançar por elas também. As primeiras tentativas foram, em uma palavra, desastrosas. Ele acabava se chocando contra as paredes como o Jorge da Selva se chocando contra as árvores. Então, por sugestão de Gwen, ele decidiu praticar primeiro com as correntes que pendiam do teto antes de passar para as teias. As coisas estavam melhores lá, e quando passei para as teias de aranha, ficaram ainda melhores. Mas voltando ao que era importante, eles também precisavam pensar em algo para a fantasia. O anúncio dizia fantasia obrigatória, então eles tiveram que bolar ideias. A primeira coisa foi uma máscara. Eles não queriam que ninguém da escola estivesse na plateia e descobrisse sobre a participação de Naruto, causando rumores. Então pensaram em um tema, que, claro, era aranhas, já que essas eram as habilidades de Naruto. Embora por um momento Naruto tenha pensado em um tema de raposa, que surgiu do nada, ele abandonou a ideia depois de perceber que não tinha muita coisa em comum com raposas. Bem, eles refletiram sobre tudo isso por mais um tempo. Ainda tinham tempo para isso. Essa luta era a chance deles de ajudar seus tios, e eles não deveriam desperdiçá-la. Embora eu tivesse um mau pressentimento sobre tudo isso. Capítulo 3. Decisões, luta livre e tragédia. Era mais um dia no tranquilo subúrbio de Forest Hills, no Queens, Nova York, ou melhor, aquele dia estava prestes a terminar, já que era noite e muitos se preparavam para dormir, todos exceto um garoto loiro de olhos azuis e poderes de aranha. Nesse momento, Naruto se preparava pela última vez antes do evento do dia seguinte. Amanhã era o dia da luta contra a Bunezab, e ele precisava estar pronto. Se vencesse o desafio de 6 minutos, ganharia os $6.000 para ajudar com os problemas da família. Voltando ao que o loiro estava fazendo naquele momento, ele estava lançando suas teias para praticar a precisão. Em resumo, ele estava praticando o tiro ao alvo, e nesse caso, o alvo era uma lata de refrigerante. Sua primeira tentativa falhou. Ele acertou uma maquete de um foguete à esquerda.
Sua segunda tentativa, também um fracasso, acertou uma foto dele com seus tios à direita. Sua terceira e última tentativa foi um sucesso. Ele acertou a lata e então puxou a teia para pegá-la. Dizem que a terceira vez é a da sorte, e ele sorriu. Estava completamente pronto. Agora ele precisava dormir. O dia do evento era amanhã. Mas antes de dormir, ele precisava remover todas as teias de aranha que estavam em seu quarto. Ele suspirou enquanto começava a remover as teias. No dia seguinte, Naruto fez tudo o que costumava fazer. Felizmente, era sábado, então ele não tinha aula nem nada do tipo. Seguiu sua rotina habitual. Ajudou nas tarefas domésticas, auxiliou o tio com alguns reparos e fez as compras da semana. Mas agora, ele estava em seu quarto se preparando para a luta. Veste a sua roupa de sempre, exceto pela jaqueta laranja, que não estava mais lá. Em vez disso, usava calças pretas e tênis Converse vermelhos e pretos, e guardou seu equipamento de luta livre na mochila. Ele precisava ir embora logo. Deveria encontrar Gwen na biblioteca para criar um álibi, dizendo que estiveram lá e que ninguém suspeitaria de nada. Com pouco tempo restante, pegou sua mochila e se preparou para descer. Enquanto isso, lá embaixo, seus tios conversavam entre si. Algo está incomodando. Talvez ele esteja com vergonha de nos contar o que é, ou talvez eu esteja com vergonha de perguntar. Não sei o que está acontecendo, disse Benny enquanto tentava consertar um aparelho, e Mai, ao seu lado, assentiu. Afinal, as coisas com Naruto estavam um pouco diferentes ultimamente, e eles não sabiam por quê, ou porque ele não lhes contava nada. Precisavam bolar um plano para descobrir. E agora, falando no diabo, Naruto apareceu descendo as escadas. Ei, desculpe, mas eu deveria encontrar a Gwen na biblioteca. Vejo vocês depois, disse ele enquanto se preparava para pegar as chaves da moto para ir embora, mas Benny decidiu aproveitar a oportunidade. Não, espera, Naruto, eu te dou uma carona no meu carro. Não, eu vou de moto, disse ele, mas Benny insistiu, e Naruto acabou aceitando a ideia. E digamos que Benny preparou um jantar para sua esposa, tudo vai ficar bem. Minutos depois, o carro do tio Benny finalmente chegou. Estava estacionado bem em frente à biblioteca, mas parecia que tinham chegado cedo, já que Gwen ainda não tinha aparecido. Naruto estava prestes a sair. Espere um minuto, Naruto, precisamos conversar, se você não se importa, disse o tio Benny, olhando para ele. Naruto sabia que não havia como escapar. Sobre o que precisamos conversar, e agora? Perguntou Naruto, sentindo-se um pouco pressionado, já que o evento estava prestes a começar. Por que não conversamos há tanto tempo? Tia Mai e eu sentimos que não te conhecemos mais. Você está sempre saindo depois da aula e voltando tarde. Você faz experimentos estranhos no seu quarto e no laboratório, e briga na escola. Por favor, tio Benny, eu já disse que não comecei, disse Naruto, referindo-se à briga que teve com Flash. Tinha sido difícil para ele explicar que não tinha a intenção de começar, que foi um acidente. Mas você terminou, respondeu o tio. E daí? Ele teve que fugir, embora seja verdade que foi isso que ele fez para evitar lutar. Não, eu não quis dizer isso, mas, Naruto, você está mudando, eu sei, eu passei pela mesma coisa na sua idade, e digamos que foi aí que Naruto ficou um pouco nervoso. Eu não acho que foi a mesma coisa, e digamos que seria estranho se o tio dele realmente tivesse passado pela mesma coisa, ou seja, ser picado por uma aranha geneticamente modificada e isso lhe desse superpoderes. Não, isso seria impossível. Naruto, esses são exatamente os anos em que um homem se torna a pessoa que será pelo resto da vida. Veja no que você se transformou. E Naruto olhou. Afinal, as mudanças, embora sutis, podiam ser vistas se você prestasse bastante atenção. Aquele garoto, Flash Thompson, talvez merecesse o que aconteceu com ele, mas o simples fato de você ter conseguido derrotá-lo não lhe dava o direito de fazer isso. E logo em seguida, ele lhe diria aquela que seria a maior lição que ele seguiria em toda a sua vida. Não se esqueça, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes palavras que todos deveriam seguir, e são as palavras que marcam o caminho de um herói.
Mas se você conhece a história do Homem-Aranha, sabe que ele não as entendeu de início. Você tem medo de que eu me torne um criminoso? Disse Naruto, perplexo. Era isso que seu tio temia. Pare de se preocupar comigo. Há algo diferente. Eu saberei como sair dessa. Por favor, pare de me dar sermão. Eu não queria te chatear, ou, não estou te dando sermão, e sei que não sou seu pai? Nesse caso, pare de fingir que é, tio Benny, disse Naruto de repente, arrependendo-se das últimas palavras, principalmente ao ver a expressão nos olhos do tio, que mudou para uma expressão triste. E, claro, te busco às 10. Naruto sabia. Ele tinha estragado tudo. Então, simplesmente saiu do carro e foi para a biblioteca. Deu uma última olhada no carro do tio antes de ir embora, ainda pensando nas últimas palavras que havia dito. Ele realmente precisava se desculpar. Ei, Naruto, desculpe o atraso, disse Given, que chegou bem na hora. Ela viu que o amigo estava olhando fixamente para o lugar onde o tio estivera parado. E aí, tudo bem? Perguntou ela, e ele balançou a cabeça. Nada, vamos, está ficando tarde. E assim as duas loiras foram embora, mas Naruto ainda estava pensando em como se desculpar e consertar as coisas com seu tio. Cara, embora eu não tivesse ideia de que isso não seria possível. Algum tempo depois, os dois garotos tinham acabado de chegar ao local onde o torneio de luta seria realizado, e enquanto subiam as escadas que davam acesso à área dos espectadores, podiam ouvir gritos de empolgação, gritos de surpresa, mas acima de tudo gritos pedindo mais e mais lutas ou algo parecido. E lá embaixo, no ringue, dois lutadores estavam se enfrentando. Um deles era o Bonezava, e a melhor maneira de saber com certeza era porque aquele que era muito alto, musculoso e feroz estava dando uma surra no outro, e os espectadores gritavam Bonezava, Bonezava, Bonezava repetidamente, enquanto Bonezava subia na terceira corda e dava um salto para acertar uma cotovelada no peito do oponente. Então a contagem começou. 1, 2, 3, o vencedor! Exclamou o árbitro, erguendo o braço de Bonezava e encerrando a luta. Os espectadores ovacionaram Bonezava enquanto alguns médicos retiravam o desafiante do ringue. Senhoras e senhores, uma salva de aplausos para o Bonezava! Anunciou o locutor, e os aplausos irromperam imediatamente. Por $6.000, alguém consegue ficar no ringue por 6 minutos com esta bolsa de testosterona? Continuou o locutor, enquanto todos gritavam por mais ou diziam que ninguém conseguiria. Esse alguém sou eu, sussurrou Naruto enquanto Given o encarava. Tem certeza? Quer dizer, não é uma má ideia desistir e ir embora, Naruto, disse Given numa última tentativa de fazê-lo mudar de ideia, especialmente depois de testemunhar aquilo. Naruto apenas se certificou e foi se inscrever na competição, deixando Given sozinha e parada no mesmo lugar enquanto ela suspirava, porque me apaixonei por um cabeça dura. Ela se perguntou enquanto observava Naruto seguir em direção ao que seria o caminho da dor. Próximo, disse uma mulher na mesa de inscrição. Nesse instante, Naruto se colocou à sua frente, mas ela o encarou por um momento. Não há categoria peso leve, meu amigo. Próximo. Não, não, por favor, me inscreva, implorou Naruto. A mulher, sabendo que ele insistiria até que ela o inscrevesse, não teve escolha. Certo, a nível não se responsabiliza por quaisquer lesões que você possa sofrer durante a participação neste evento. Você está participando por sua própria vontade, enfatizou ela. Naruto sabia exatamente no que estava se metendo. A mulher lhe lançou um último olhar, desejando-lhe boa sorte. Siga pelo corredor até a rampa, e que Deus esteja com você. Próximo, disse ela enquanto Naruto deixava a área designada, trocando de roupa no caminho. De volta ao ringue, Bonezava arremessou seu oponente para fora do ringue com tanta força que, ao se chocar contra a mesa dos comentaristas, esta se estilhaçou. Eu avisei, gritou ele. O árbitro ergueu a mão, concedendo mais uma vitória ao lutador e encerrando a luta. A multidão vibrou com Bonezava, pedindo por mais. Estão prontos para mais? Perguntou o locutor, e todos responderam com um sonoro sim. Quem será a próxima vítima? Entre no ringue.
anunciou o locutor enquanto se afastava do ringue em direção à entrada dos lutadores, onde Naruto estava. Se ele aguentar 6 minutos contra o Bunezawa, a quantia de $6.000 será dada ao incrível, o poderoso, o espetacular Homem-Aranha. E nesse instante, Naruto entrou, revelando-se em seu traje de luta livre. O traje de Naruto consistia em calças pretas, tênis Converse vermelhos, uma jaqueta vermelha e preta com um símbolo de aranha preto no peito e um vermelho nas costas, luvas vermelhas com palmas pretas e uma máscara vermelha com óculos pretos onde ficavam os olhos. Para ver o traje, procure no meu perfil do DeviantArt AlexCarro31 Spider-Man Unlimited, Fighting Suite. Assim que Naruto começou a caminhar em direção ao ringue, os espectadores começaram a vaiá-lo sem parar e a atirar tudo nele. Pipoca, doces, refrigerante. Um sutiã. Bem, eu não sabia como isso aconteceu, e nem acho que ele queira saber. Enquanto isso, Given estava muito nervosa. Embora Naruto fosse forte, ágil e rápido, ela tinha visto as outras lutas, e todos que enfrentaram Bunezawa saíram com hematomas, contusões e ossos quebrados. E agora mesmo, ela viu o último sair em uma maca, reclamando que não sentia as pernas. Sim, ela estava definitivamente muito preocupada. Por favor, Naruto, cuide-se, pensou ela enquanto rezava e observava Naruto ir para o ringue. Mas assim que Naruto chegou ao ringue e entrou, algo aconteceu. A jaula acima do ringue começou a descer lentamente. E como um presente para vocês, esta luta será em uma jaula de aço. Exclamou o locutor, enquanto a empolgação atingia níveis ainda maiores e os olhos de Naruto e Given se arregalavam de surpresa, enquanto os de Given se arregalavam de medo. Finalmente, a jaula desceu completamente, cobrindo o ringue e prendendo os dois lutadores. Ei, espera aí, você nunca me disse que eu lutaria em uma jaula, disse Naruto ao locutor, que o ignorou. Ei, inseto, disse Bunezawa, chamando a atenção de Naruto. E digamos que ver Bunezawa, com seu olhar predatório, não era um bom sinal. Você não vai a lugar nenhum. Eu só tenho 6 minutos. 6 minutos de diversão. Então o tempo começou a correr, e Bunezawa não hesitou, indo direto para cima de Naruto. Num movimento rápido, Naruto saltou alto no ar, agarrando-se a uma das paredes da jaula. Bunezawa se chocou contra ela, surpreendendo a todos. O que você está fazendo aí em cima? Estou me mantendo fora do seu alcance. Sabe, eu gosto da sua fantasia. Foi seu marido que a desenhou para você. Naruto zombou, então se soltou e aterrissou bem atrás do oponente. Bunezawa girou e avançou, mas Naruto pulou por cima dele e o empurrou contra a jaula. Depois disso, Bunezawa começou a desferir socos em Naruto, que os desviou facilmente. Após um tempo, ele começou a desferir seus próprios ataques. Primeiro um soco na cabeça, depois um chute na lateral esquerda, um segundo soco no estômago e outro chute na lateral direita. Finalmente, ele chutou as pernas de Naruto, forçando-o a se ajoelhar, e então cravou o pé inteiro em seu rosto, fazendo-o cair no chão. Bunezawa parecia inconsciente, parecia que Naruto tinha vencido, e ele se aproximou lentamente. Ei, você já está inconsciente, não faça nada, mas nesse instante seu sentido aranha se ativou e a mão de Bunezawa agarrou seu pé esquerdo. Então ele se levantou e jogou Naruto no chão, depois o agarrou pela jaqueta e o arremessou contra a parede da jaula, não apenas uma, nem duas, mas várias vezes até soltá-lo e Naruto cair para trás no chão. Os espectadores estavam muito animados, essa luta foi muito legal e Given ainda estava preocupada, especialmente depois de ver aquele último movimento. Por favor, Naruto, faça alguma coisa, ela pensou enquanto esperava Naruto se levantar e contra-atacar. Naruto se levantou bem a tempo, pois Bunezawa vinha em sua direção. Num movimento rápido, Naruto chutou Bunezawa no estômago, fazendo-se curvar. Então, ele agarrou a cabeça de Bunezawa, colocou-a sobre o seu lado esquerdo e girou antes de se atirar no chão. O rosto de Skin bateu com força no ringue, e o impacto com a superfície o nocauteou, encerrando a luta. Senhoras e senhores, uma salva de aplausos para o novo campeão, o incrível Homem-Aranha.
exclamou o locutor enquanto todos, incluindo Gwen, que estava feliz em ver Naruto se saindo bem, ovacionavam e aplaudiam o garoto de traje vermelho e preto, que ergueu o punho direito para o céu. O cronômetro marcava 3 minutos haviam se passado. Mais tarde, Naruto, agora com suas roupas normais, estava em frente ao promotor recebendo o prêmio em dinheiro. Gwen o esperava na saída, pronta para voltar à biblioteca antes da chegada do tio Benny. O promotor estava contando o dinheiro e o entregou a Naruto. Naruto contou, mas franziu a testa. Espere, isso é só $1.500. O anúncio dizia $6.000. Isso mesmo, até Bix, disse o promotor, continuando a contar o dinheiro. Dizia $6 por 6 minutos, e você o derrotou em 3. Acredite em mim, sou justo. Afinal, você fez meu melhor lutador parecer fraco. Naruto franziu a testa ainda mais. Isso não era suficiente para ajudar sua tia e seu tio. Mas eu preciso do dinheiro, disse Naruto. Suas necessidades não são da minha conta, respondeu o promotor enquanto Naruto saía furioso. Assim que ele saiu, outra pessoa entrou. Naruto estava esperando o elevador para que ele e Gwen pudessem ir embora quando notou o dinheiro. Não era muito, mas era alguma coisa para ajudar sua tia e seu tio. Assim que as portas do elevador se abriram, gritos irromperam do escritório do promotor. Uma pessoa saiu correndo pela porta, agarrando uma bolsa, e o próprio promotor saiu apressado, com a cabeça entre as mãos. Parem! Parem ele! Ele está roubando o meu dinheiro! Gritou, enquanto um policial corria atrás dele. O criminoso foi direto para Naruto. O garoto de olhos azuis ergueu uma sobrancelha e ponderou suas opções. Ele simplesmente deu um passo para o lado, deixando o elevador para o criminoso, que entrou e começou a apertar o botão para descer. Antes que as portas se fechassem, o ladrão olhou para Naruto como uma expressão de gratidão. Obrigado, disse ele. As portas se fecharam e o elevador começou a descer. Assim que o policial chegou e viu Naruto, perguntou: o que há de errado com você? Você deixou ele entrar. Vá embora, reclamei enquanto saía para avisar os outros, e nesse momento o promotor chegou com Naruto. Você podia tê-lo pego, agora ele vai fugir com o meu dinheiro. Naruto apenas o encarou com o mesmo olhar de instantes atrás e respondeu: suas necessidades não são problema meu, resmungou o promotor após dizer essas palavras e se virou, deixando Naruto sozinho para esperar o elevador mais uma vez. Momentos depois, do lado de fora da arena, Naruto e Gwen caminhavam pelas ruas escuras da cidade em direção à biblioteca. Eram quase 10 horas, então precisavam se apressar antes que o tio Benny chegasse. Mas, ao chegarem em frente ao prédio, encontraram uma grande multidão concentrada, o que causou uma sensação muito ruim nas crianças, especialmente em Naruto. Eles começaram a se aproximar lentamente e, ao chegarem ao local, abriram caminho entre as pessoas que eram contidas pelos policiais. Recuem, não podem passar, não podem passar! Gritava um policial, bloqueando a passagem. Mas então Naruto viu alguém muito familiar deitado no chão com a mão no peito e sangue escorrendo por ela, e seus olhos se arregalaram de horror. Ele tentou passar pelo policial a todo custo. Reque, por favor, não pode passar, disse o policial, mas Naruto gritou: é meu tio. E o empurrou para chegar até o tio e se ajoelhar ao seu lado. O que aconteceu? Perguntou Naruto ao policial. Ele levou um tiro e roubaram o carro dele. Os paramédicos estão a caminho, não vão demorar, respondeu a policial enquanto continuava a conduzir os outros de volta. Gwen, vendo o que estava acontecendo, cobriu a boca horrorizada com o que havia acontecido com o tio de Naruto. Naruto estava com dificuldade para conter as lágrimas, mas como se diz, era difícil. Tio Benny, disse Naruto, tentando chamar sua atenção. Benny abriu os olhos e olhou para Naruto. Naruto, disse ele num sussurro bem baixo, e Naruto apenas deu um sorriso trêmulo, tentando se recompor. Estou aqui, tio Benny. Naruto, ela sussurrou novamente, depois fechou os olhos, respirou fundo, inclinou a cabeça para a esquerda e parou de respirar. Ele congelou, o sangue parou de fluir, lágrimas escorreram dos olhos de Naruto.
Ele não queria acreditar, não queria isso. A pessoa que fora como um pai para ele depois da morte de seu próprio pai anos atrás estava morta. As lágrimas escorriam dos olhos de Naruto e pareciam intermináveis, e Guven estava no mesmo estado, triste pela perda de seu amigo e amor secreto. Ela não conseguia imaginar como se sentia naquele momento. Mas então Naruto ouviu algo. Espalhe-se. Eles pegaram o ladrão ao sul da 5ª Avenida, e os olhos de Naruto se arregalaram. No instante em que suas lágrimas cessaram, seus olhos azuis ficaram vermelhos como sangue, com pupilas em fenda, suas marcas se intensificaram e suas presas e garras cresceram. Ele se levantou lentamente e correu, deixando para trás o corpo sem vida de seu tio Guven, que gritava seu nome, tentando impedi-lo. Trilha sonora de Naruto 2, Vingador. Naruto correu, tomado pela raiva e pela vingança. Tudo que ele queria naquele momento era encontrar o responsável pela morte de seu tio e fazê-lo pagar pelo que fez. Ele chegou a um beco e entrou. De sua mochila, tirou a jaqueta e a máscara de luta e as vestiu. Imediatamente, saltou e começou a escalar uma parede. Escalou até atingir uma certa altura, então se impulsionou da parede e aterrissou no telhado de um prédio. Em seguida, começou a correr até chegar à beira de um deles e saltou para outro, passando de prédio em prédio até parar na beira de um e ver uma perseguição lá embaixo. O carro de seu falecido tio estava à frente, seguido pelos outros carros. Lá estava o desgraçado. Ele lançou uma de suas teias, que grudou em um prédio à frente, e então se lançou para começar a se balançar em direção à perseguição. O ladrão no carro estava fazendo de tudo para despistar a polícia. Ele havia caminhado pela calçada, atravessado outras ruas na direção oposta, desviando de todos os carros à sua frente até que finalmente conseguiu despistar as viaturas por um instante, pensando que havia escapado. Como eu estava enganado! De repente, ele sentiu algo cair no teto do carro e, em seguida, uma mão surgiu através do teto, aparentemente tentando agarrá-lo. Era Naruto, que estava no teto tentando pegar o criminoso. Mas então o criminoso sacou sua arma e começou a atirar no teto, as balas unido ao lado de Naruto. Ele pulou para outro carro para desviar de uma bala que vinha direto em sua direção. Depois disso, ele pulou novamente, desta vez aterrissando no capô, e com o estrondo alto, atravessou o para-brisa e tentou ir atrás do ladrão mais uma vez. Mas naquele exato momento, seu sentido aranha o alertou, e Naruto virou a cabeça para ver uma cerca bem à sua frente. Ele rapidamente lançou uma teia e se balançou até o prédio próximo, observando o carro bater na cerca antes de parar. O ladrão saiu do carro e foi em direção ao prédio abandonado ao lado de onde Naruto estava. Você não vai escapar agora, pensou ele enquanto caminhava em direção ao prédio. Enquanto estava dentro do prédio, o ladrão estava muito alerta. O lugar estava muito escuro, mal iluminado, e ele não sabia se a polícia estava por perto ou se o homem o estava seguindo. Nesse instante, ele viu que seria sua salvação atrás dele. Uma porta. Caminhou em direção a ela e, quando estava prestes a abri-la para escapar, alguém o agarrou. Ao virar a cabeça, um soco atingiu seu rosto, derrubando-o no chão. Mesmo no chão, ele olhou para cima e o viu. O homem de terno estava parado à sua frente. Naruto o agarrou pela jaqueta, o ergueu e o socou no rosto novamente, derrubando-o mais uma vez. Então, subiu em cima dele e começou a socá-lo repetidamente no rosto. Naruto não tinha a intenção de parar ou mostrar misericórdia. O homem embaixo dele, aquele sujeito havia tirado a vida de uma pessoa boa, uma pessoa inocente, um homem com família, e agora, ele o faria pagar por isso. Então, levantou-se e o ergueu novamente, jogando contra uma parede e prendendo com sua teia. Lentamente, aproximou-se dele. Não, por favor, não me machuque mais, me dê uma chance, só uma, implorou o criminoso aterrorizado. Naruto, por baixo da máscara, cerrou os dentes e os punhos. E quanto ao meu tio? Você deu para ele? Diga-me, responda-me. Gritou ele enquanto a luz do luar entrava, revelando a pessoa à sua frente. Os olhos de Naruto, por baixo da máscara, se arregalaram, voltando a ficar azuis. Suas presas se retraíram, suas garras encolheram e suas marcas voltaram ao normal.
Isso era impossível. Não podia ser verdade. Queijo fino. A pessoa que havia assassinado seu tio era a mesma que ele deixara escapar na arena de luta. O ladrão fora quem matara seu tio, e algo fez sentido em sua mente, e o remorso o dominou. Tio Benny morreu, por minha causa. Eu sou o responsável pela morte do tio Benny, pensou ele, dando alguns passos para trás. Não teve tempo para pensar mais, pois os policiais já haviam chegado e entrado no prédio, então saiu antes que o vissem. O criminoso apenas suspirou aliviado ao observar o homem mascarado partir, sozinho com a polícia. Momentos depois, naquele exato momento, Naruto estava sentado no topo de um prédio sem sua máscara, com as mãos cobrindo o rosto que, se você olhasse atentamente, estava manchado de lágrimas. Por causa de sua decisão estúpida, seu tio Benny se foi. Primeiro seus pais, e agora ele, seu modelo, aquele que o criou durante a maior parte de sua vida, estava morto, e tudo por culpa dele. Se ele não tivesse sido tão idiota a ponto de tomar aquela decisão e se deixar consumir pela raiva, poderia ter impedido o ladrão de fugir e mantido seu tio vivo. Mas não, foi exatamente o oposto. Ele foi um idiota. Deixou o ladrão escapar, e seu tio pagou o preço por seus atos. Ele não aguentou mais e chorou novamente, ainda mais do que antes. Hoje, um homem inocente, o mais responsável, a melhor pessoa deste mundo e aquele que era como um segundo pai para ele, morreu, e nada poderá mudar isso agora. Fim de capítulo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.